A segunda parte do capítulo 41 de Isaías é uma continuação da defesa da soberania de Deus. A passagem começa com uma mensagem de conforto e provisão para os oprimidos, prometendo transformar o deserto em um oásis. A principal seção do texto é o grande debate de Deus contra os ídolos das nações. Deus os desafia a provar sua divindade, profetizando o futuro, e sua incapacidade de responder expõe sua total nulidade. O capítulo conclui com a declaração de Deus como o único que pode prever o futuro e agir na história, reafirmando que Ele é o único Salvador e os ídolos são apenas vento e nada. Vamos à leitura. Isaías capítulo 41, dos versículos 17 ao 29. Os infelizes que buscam água e não a encontram, e cuja língua está ressequida pela sede, eu, Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água e brotar fontes no fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fonte. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras. Farei crescer nas estepes o cipreste, ao lado do olmo e do bucho, a fim de que saibam a evidência e pela observação compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas, e o Santo de Israel quem as realizou. Pleiteai vossa causa, diz o Senhor. Fazei valer vossos argumentos, diz o rei de Jacó. Que se apresentem e vos predigam o que vai acontecer, do passado ou do que souberam predizer, a que tenhamos dado atenção? Ou então anunciai-nos o futuro para nos fazer conhecer o final. Revelai o que acontecerá mais tarde, e admitiremos que vós sois deuses. Fazei qualquer coisa a fim de que nos possamos medir. Mas nada sois, vossa obra é nula. Afeiçoar-se-á a vós é abominável. Eu o fiz surgir no norte e ele vem do oriente. Chamai-o pelo nome. Ele calca aos pés os príncipes como lama. Qual oleiro quando amassa o barro? Quem o havia predito para nos prevenir? Quem o havia anunciado para que se diga, é exato? Ninguém o declarou, ninguém o avisou, ninguém ouviu vossos oráculos. Eu sou o primeiro que disse a Sião, ei-los, e enviei a Jerusalém a boa nova. Entre eles não encontrei ninguém, ninguém que soubesse dar um aviso. Pergunto-lhes, de onde vem ele? Não respondem. Pois bem, todos eles nada são, suas obras são nulas, suas estátuas vazias como o vento. O capítulo 42 de Isaías é um texto teologicamente rico que introduz o primeiro cântico do servo. O capítulo começa com Deus apresentando o seu servo como um indivíduo que, com mansidão e paciência, trará justiça e luz às nações. Este servo é identificado como o mediador da nova aliança e o libertador dos cativos espirituais. Contudo, o capítulo também contrasta a missão do servo com a triste realidade do povo de Israel, que é chamado de servo, mas é cego e surdo às ações de Deus. A passagem conclui com a explicação de que o sofrimento de Israel é uma consequência de sua desobediência, mostrando a necessidade da intervenção e do serviço do Messias. Isaías capítulo 42. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda franqueza a verdadeira religião. Não desanimará nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Eu, Senhor, chamei-te realmente. Eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Realizaram-se os primeiros acontecimentos anunciados. Eu predigo outros. Antes que aconteçam, eu vou-lo faço conhecer. Cantai ao Senhor um cântico novo. Do fim do mundo, entoai seus louvores.
Que o mar o celebre com tudo o que contém, assim como as ilhas com seus habitantes. Que o deserto e suas vilas elevem a voz, assim como os acampamentos onde habita Cedar. Que os povos de Petra clamem alegremente, que do alto das montanhas lance suas aclamações, que deem glória ao Senhor e espalhem seu louvor pelas ilhas. Tal como o herói, o Senhor avança, como o guerreiro, ele desperta seu ardor, lança seu grito de guerra como o herói que afronta seus inimigos. Muito tempo guardei o silêncio, permaneci mudo e me contive, mas agora grito como mulher nas dores do parto. Minha respiração se precipita. Vou devastar montanhas e colinas, secar toda a vegetação, transformar os cursos de água em terras áridas e fazer secar os tanques. Aos cegos farei seguir um caminho desconhecido. Por atalhos desconhecidos eu os encaminharei. Mudarei diante deles a escuridão e luz, e as veredas pedregosas em estradas planas. Todas essas maravilhas eu as realizarei. Não deixarei de executá-las. Retrocederão cheios de vergonha aqueles que se fiam nos ídolos e que dizem a estátuas fundidas: sois nosso Deus. Surdos, ouvi; cegos, olhai e vede. Quem é cego senão meu servo, e surdo como o mensageiro que envio? Quem é cego como meu mensageiro, e surdo como o servo do Senhor? Vistes muitas coisas sem lhes dar atenção. Tivestes os ouvidos abertos sem escutar. O Senhor, que por causa de sua justiça publicar uma lei grande e magnífica, todavia é um povo saqueado e despojado. Todos foram acorrentados nos cárceres. Fizeram-nos desaparecer nas prisões. São expostos à pilhagem, sem que ninguém os livre. Despojam-nos e ninguém lhes faz restituir. Quem dentre vós prestará atenção a essas coisas? Quem as ouvirá pensando no futuro? Quem então entregou Jacó aos saqueadores, Israel aos depredadores? Não é o Senhor contra quem pecamos, cujas vias não quiseram seguir, nem respeitar suas ordens. Então despejou sobre eles sua cólera e as violências da guerra. Esta os envolveu de chamas, sem que se apercebessem, e os consumiu sem que dessem atenção. Nesse trecho do capítulo 43 de Isaías é uma das passagens mais reconfortantes da Bíblia. O capítulo começa com uma mensagem íntima e pessoal de Deus para Israel, garantindo-lhes que ele os redimiu, que eles são dele e que ele estará com ele em meio às tribulações mais severas. A promessa de Deus de restaurar Israel é baseada no seu amor e na sua escolha. A segunda parte do texto apresenta um desafio teológico às nações e seus ídolos, usando Israel como sua testemunha. Embora Israel seja espiritualmente cego e surdo, eles são a prova viva de que Deus é o único que pode prever o futuro e agir na história. A passagem reafirma a singularidade de Deus como Criador e Salvador, proclamando que não há outro Deus além dele. Isaías 43, dos versículos 1 ao 13. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato e te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente trarei tua raça, e do Ocidente eu te reunirei. Devolve-os, direi ao setentrião e ao meio-dia. Não os retenhas, traze meus filhos das longínquas paragens e minhas filhas dos confins da terra. Todos aqueles que trazem meu nome e que criei para minha glória. Farei comparecer o povo cego, apesar de ter olhos, e os surdos que têm ouvidos. Que todas as nações que se congreguem e que os povos se reúnam. Quem dentre eles soube predizer o que se passa, e foi o primeiro que nolo fez saber? Que apresentem suas testemunhas para justificar suas pretensões, que sejam ouvidas para que se possa dizer, é exato. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça e que me acreditem e que se compreenda que sou eu.
Nenhum Deus foi formado antes de mim, e não haverá outros depois de mim. Sou eu o Senhor, não há outro Salvador a não ser eu. Fui eu quem predisse e salvei, e não um Deus estranho entre vós. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, desde toda a eternidade. Ninguém poderia escapar de minha mão. Quando executo, quem poderia destruir minha obra? Nesse trecho de Gálatas capítulo 2, Paulo conclui sua argumentação com uma declaração final sobre o significado da morte de Cristo. Se a justiça é por meio da lei, Cristo morreu debalde. Se a salvação pudesse ser alcançada pela lei, a morte de Cristo teria sido um sacrifício inútil e sem propósito. A graça de Deus seria anulada. A cruz é a única maneira de alcançar a justiça, o que torna impossível que a lei também seja um caminho. Gálatas 2, dos versículos 17 ao 21. Pois se nós que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregada à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Nesse trecho do capítulo 3 de Gálatas, é o início do cerne teológico da carta de Paulo. Ele se move do relato histórico para uma argumentação direta, usando perguntas retóricas e a história do Antigo Testamento, para provar que a salvação é pela fé e não pelas obras da lei. Paulo conclui que, assim como Abraão foi abençoado pela sua fé, aqueles que são da fé são benditos como o cristão Abraão. Isso une todos os cristãos, gentios e judeus, como herdeiros da promessa divina pela fé. Gálatas 3, de 1 ao 9. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão, se é que foi em vão, aquele que vos dá o Espírito e realiza milagre entre vós, acaso faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabeis, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão. Em ti todos os povos serão abençoados, de modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Nesse trecho do Salmo 101, o salmista conecta a reconstrução de Sião diretamente à resposta de Deus às orações. A glória de Deus se manifestará quando ele aceitar a oração dos desvalidos e não mais rejeitar as suas súplicas. Isso liga o lamento do indivíduo ao triunfo da nação, mostrando que a dor pessoal é ouvida e respondida por Deus de uma forma grandiosa. Salmo 101, dos versículos 13 ao 18. Vós, porém, Senhor, sois eterno, e vosso nome subsiste em todas as gerações. Levantai-vos, pois, e sede propício a Sião. É tempo de compadecer-vos dela, chegou a hora. Porque vossos servos têm amor aos seus escombros e se condói de suas ruínas. E as nações pagãs reverenciarão o vosso nome, Senhor, e os reis da terra prestarão homenagens à vossa glória. Quando o Senhor tiver reconstruído Sião e aparecido em sua glória, quando ele aceitar a oração dos desvalidos e não mais rejeitar as suas súplicas. Nesse trecho de Eclesiástico, marca uma transição do capítulo, movendo o foco do juízo divino para a sabedoria de Deus, revelada na ordem da criação. O autor nos convida a uma reflexão sobre a engenhosidade divina que governa o universo. O texto termina com uma pergunta retórica: quem poderia contar as areias do mar, as gotas da chuva e os dias da eternidade? Esta pergunta serve para lembrar ao leitor que, embora a ordem de Deus seja evidente,
A sua obra é vasta demais para a mente humana. Eclesiástico capítulo 16, dos versículos 24 a 31. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia. Torna o teu coração atento às minhas palavras. Eu te darei um ensino muito exato. Vou tentar explicar-te o que é sabedoria. Torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus, desde o início, fez brilhar nas suas obras, e vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo. Desde a criação, distinguiu-as em parte. Colocou as principais em suas épocas. Adornou-as para sempre. Elas não sentiram necessidade nem fadiga, e nunca interromperam o seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédulo à palavra do Senhor. Depois disso, olhou Deus para a terra e encheu-a de benefício. É o que revela sobre a terra a alma de todo ser vivo, e é ao seu seio que todos eles voltam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.